Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu. E hoje, só um minuto. Desculpa que veio poeira aqui na minha cara. Hoje eu vou apresentar para vocês a saga do Demolidor volume 9, que fecha a fase da Inocente à frente do título do personagem. É um encadernado em capa cartão, o papel offset colorido, com 152 páginas reunindo as edições de Daredevil 286 a 291 e material de Marvel Holiday Special 2 de 1993, custando R$ 39,90. Esse aqui, pessoal, é o último volume da fase da Inocente à frente do título do personagem. Aqui, basicamente, a Panini cumpriu a promessa dela, que era publicar basicamente toda a fase da autora. Da mesma forma que se você for olhar a saga do Superman, até o número 14 a Panini cumpriu o que havia prometido quando falou que ia publicar toda a fase do John Byrne à frente do título do Superman. Então, basicamente aqui a Panini, o que ela publicou depois que foi da fase do Chichester, não era mais obrigação dela com o público. Foi basicamente assim, ela fez porque estava vendendo. Aqui os roteiros são da própria Inocente e a arte vai ser do do Greg Capullo, Lee Weeks e Kieron Dewar. O Kieron Dewar e o Lee Weeks desenham a maior parte do encadernado. Greg Capullo só desenha a primeira edição aqui, que é a 286. E chega a ser engraçado, porque eu particularmente conheci o Greg Capullo através do Batman dos 952. E o traço dele aqui é bem diferente do que eu já estou habituado. Antes de falar da arte, vamos falar da trama. Eu vou ter que dar spoiler do volume 8 da coleção, então já fiquem avisados quanto a isso. No volume 8, o Matt ele acaba voltando para Nova York e ele perde a memória devido a ao estresse pós-traumático, a toda a pressão que ele estava tendo na vida dele. Então acaba que o personagem perde a memória, ele fica vagando por aí e se autodenomina Jack Murdock, que é o nome do pai dele. Enquanto isso, o mercenário aproveita desse surto do Demolidor e vai lá e simplesmente assume a identidade do Demolidor e começa a fazer crimes, incriminando o personagem. A gente nesse volume vai ser guiado em paralelo à jornada do Matt até ele recobrar a memória dele e o mercenário cometendo crimes para incriminar o personagem. Então tu tem ali duas jornadas totalmente distintas. Vou dizer para vocês que aqui a Inocente ela recuperou o ritmo. Eu acho que a partir do volume no volume 8 ela se perdeu um pouco quando ela iniciou esse arco da perda de memória do Matt. Só que quando ela foi desenvolver o arco do Matt se recuperando, se reerguendo, foi muito bom. Eu acho que os melhores arcos do Demolidor geralmente envolvem ele tendo uma volta por cima depois de tanta besteira que ocorreu na vida do personagem. Então, eu acho que a Inocente ela desenvolve aqui muito bem, por exemplo, nesse arco ela puxa de novo aquelas temáticas sociais bem fortes e bem enraizadas na fase dela. Você vê, por exemplo, a nova parceira do Matt, que o Matt acaba fazendo amizade com uma mulher negra que acha certo roubar dos ricos para dar para os pobres. Então a Inocente vai fazendo essas reflexões. O mercenário, quando vai roubar, por exemplo, ele fala: vou começar a roubar dos ricos. Dos rocks é foda. Dos ricos, porque não tem problema nenhum, ninguém gosta dos ricos, que não sei o que. O mercenário também, ele começa a jornada de crime dele de uma forma até en passant, porque quem lê o Demolidor antes da Inocente nota que o mercenário ele é um cara totalmente louco, ele é assassino, ele não é um bandidinho, ele é um assassino. Ele mata por dinheiro e às vezes ele mata até por esporte também. Então aqui a Inocente de certa forma dá uma abordagem um pouco diferente ao personagem. E eu particularmente gostei porque não destoa da personalidade do mercenário.
Aqui ele foi o Rei do Crime, ele faz arranjos e tal também. O Rei do Crime ele tem uma boa participação aqui no encadernado. Eu acho que a participação dele aqui, de certa forma, seria um prelúdio do que vai ser a participação dele na fase do Chichester. Porque aqui é inocente nessa fase. Ela usa o Rei do Crime mais como um vilão de bastidores do que um vilão que toma atitudes mais pesadas. Quando eu digo atitudes mais pesadas, é eu colocar a mão na massa, se incriminar, como na fase do Frank Miller, onde ele é um gangster assumido. Aqui o Rei do Crime, de certa forma, vai tentar nadar para outras áreas. Por exemplo, ele cogita aqui fazer uma empresa de mídia. Ele cogita fazer um monte de falcatruas legais para poder sair do mundo do crime e ir para a política, para o ramo empresarial, ganhando tanto dinheiro. Ele mesmo falou: agora eu quero fazer crimes de colarinho branco. Outra grande crítica da Inocente, que é os criminosos das grandes corporações. Querendo ou não, eu acho que essa é uma das fases do Demolidor, é a fase do Demolidor com mais teor político e social. Se você olhar a fase do Miller é mais urbana, mas ela não é, tipo assim, muito ambiciosa no quesito político e social. Ela é uma fase que pega mais o crime organizado mesmo, sem tantas vítimas. Só um arco ali que envolve o Justiceiro no final da fase do Miller, que de certa forma tem uma crítica social. Agora, de resto, a fase da Inocente até hoje pode ser considerada sim a fase do Demolidor com mais abordagens da sociedade mesmo. Eu particularmente gostei. Aqui o roteiro ele tá mais ágil, não tá aquela coisa truncada que às vezes a Inocente tem. A arte do Lee Weeks, ela não deixa nada a desejar da arte do John Romita Jr. E a arte do Kieron Dewar também não. Aqui a arte do Lee Weeks. Um comparativo, acho que o Lee Weeks nessa época, de certa forma, ele tava um tiquinho parecido com o Mike Zeck do Mestre do Kung Fu. Se vocês notarem, o traço é ágil, é bem detalhado. Aqui a arte do Greg Capullo. Eu particularmente gostei da arte do Greg Capullo aqui. Eu gosto do Greg Capullo. Eu gosto até do atual Greg Capullo, eu acho ele muito bom. Porque ao mesmo tempo que ele tem um estilo próprio, você nota o traço dele. Você não tem aquele abuso de estilismo, por exemplo, que acaba estragando uma arte, como hoje em dia o Frank Miller. Deixa eu ver se tem aqui alguma do Kieron Dewar para mostrar para vocês, que a arte dele aqui tá muito boa também, eu gostei. Aqui, ó. A arte dele de certa forma é muito parecida com a do Lee Weeks, então acaba que você tem uma uniformização no traço. Aí vocês notam que, tipo assim, uma crítica não, um elogio que eu vou fazer aqui é que o papel offset nas coleções Saga, assim, mais dos anos 90 para trás, ele é muito bem cabível. Por quê? Porque o traço das revistas de antigamente, querendo ou não, eles eram mais coloridos e tal. Aqui as cores elas ficam mais sóbrias, elas não ficam aquela coisa vibrante. Claro, eu gosto de vez em quando de um quadrinho com cores vibrantes, até porque eu gosto de pensar como um leitor da época. Mas o offset, querendo ou não, ele dá um contraste muito bom, ele fica aquela coisa meio neoclássica, por assim dizer. Retrô, retrô. A palavra certa é retrô. E isso é muito bom. Assim, até agora eu tô gostando da saga do Demolidor. Particularmente o Demolidor ele só tem ganhado bons títulos, a Panini tá dando uma boa atenção ao personagem. Minha única ressalva da atenção que o Demolidor recebeu até agora foi a Marvel Saga do Mark Waid. Aí vocês vão falar agora: aí Cadu, você preferiu o Omnibus? Particularmente, vou ser honesto com vocês,
Eu preferia que o Demolidor do Mark Waid fosse republicado em ônibus, mas não porque eu gosto muito do formato, mas sim porque ia simplificar muito mais publicar o Demolidor do Mark Waid em ônibus do que publicar ele em vários encadernados capa dura. Eu acho que o capa dura ele vai ficar mais custoso e vai ficar mais difícil de comprar, e vai ter muito volume que vai encalhar e vai acabar alguns esgotando. Aí o pessoal que vai querer comprar depois vai ter uma coleção toda esburacada. É o que está acontecendo comigo com Lanterna Verde do Geoff Johns. Eu fiz um vídeo comentando sobre isso, que não vem ao caso agora. Mas de resto, o personagem está recebendo uma ótima atenção. Tem fases aí que estão sendo republicadas completas. A fase da Inocente, vai ter continuação da fase do Chichester. Agora, a fase do Andy Deagle foi republicada totalmente. A fase do Frank Miller está disponível aí pra galera comprar também. Ou seja, é um bom momento para você ser fã do Demolidor. Então, que nota eu dou para esse volume? Eu dou uma nota 8,5. A narrativa aqui é boa, é uma história bem divertida, tem ótimas críticas, a arte é excelente. Eu acho que a equipe de artistas aqui trabalha muito bem. Minha única ressalva, que eu vou ter que soltar nesse final de vídeo aqui, é que parece que o final um pouco cópia do Queda de Murdoch, né? Eu como fã do Demolidor, querendo ou não, isso daí se torna cansativo, porque toda vez que o personagem passa por um perrengue, acaba uma fase, ou o autor deixa ele numa situação ruim, ou o autor resolve tudo e é mais um dia feliz, aí vem outro autor num ciclo de autodestruição. É complicado, mas é um volume bom. Para você ler ele, necessariamente você precisa ter lido pelo menos o volume 8, porque metade do volume 8 vai explicar o porquê que ele tá desse jeito. Então, é isso. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Comentem o que vocês acham. Que saga vocês estão acompanhando? Saga dos X-Men, saga dos Novos Titãs, Liga da Justiça, Vingadores. Eu gosto da saga do Superman. Eu comprei um volume da saga do Batman. Eu planejo comprar mais algumas coisas das sagas, porque é um material que eu gosto e eu não me sinto perdido na leitura. Então é isso, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau.